Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um dia meu de dona de casa. E como tem duas receitas que eu já vou adiantando, que foi sim um desastre, né? Aprendendo com os erros, que são receitas de fermentação natural. Eu acabei finalizando uma delas em um outro dia, tá? Mas o vídeo em si, a maior parte dele é um dia meu de dona de casa. Muito obrigada a você que tá aqui assistindo, né? Espero que motive você a fazer alguma coisa também na sua casa, ou talvez não, talvez você só esteja de boa assistindo o vídeo. Eu alimentei o meu fermento hoje de manhã. Não costumo fazer isso, né? Que o ideal é que a gente alimente à noite antes de deitar, que aí passa a noite toda crescendo, fermentando, e aí de manhã tá pronto pra gente usar, né? Que como leva tempo pra descansar a massa depois, quando a gente usa, é interessante começar assim que a gente acorda, né? O mais cedo possível, que aí descansa durante o dia e talvez a gente consiga finalizar no mesmo dia a receita. Mas ontem eu não conseguia decidir se eu queria ou não fazer algo hoje, e acabei não alimentando à noite, mas aí eu acordei e vi que eu precisava sim fazer alguma coisa, eu queria sim fazer alguma coisa. Precisava fazer pão, tem uma outra receita que eu quero testar. Daí acabei alimentando de manhã, né? Mas já começou a crescer, ó, tá um pouco acima do elástico. Esperar aí mais algumas horas e vai estar pronto para usar. Isso é um outro dia que eu alimentei o meu fermento, mas eu gravei para poder mostrar para vocês um dos erros, que era tampar o plástico preso com o elástico sem deixar nenhuma entrada ou saída de ar, né? Aí acontece que explode um pouquinho e derrama, vira uma baguncinha. Então, eu já tinha visto falar no site da Lisa, né, no blog da Lisa, que é com quem eu tenho aprendido a fazer a fermentação natural. Eu já deixei até link nos outros vídeos, para quem quiser aprender também com ela. A gente deixa só coberto para não cair alguma coisa mesmo, né? Só para questão de higiene ali, não precisa estar preso totalmente, porque aquilo ali que acontece, dá muito gás, né? E acaba estourando e derramando. E para evitar que isso aconteça, a gente deixa ali só o plásticozinho ou a tampa de vidro, né? Encostadinha ali no nosso fermento. Tem bastante gente perguntando bastante coisa sobre a fermentação natural e pedindo para eu ensinar bastante coisa. E assim, eu vou compartilhar aqui no canal, naturalmente, as coisas que eu realmente estou fazendo na minha casa, na minha vida real. Compartilhando os erros e acertos que eu tenho feito com o meu fermento natural aqui em casa. Esses saquinhos, né? Eu tenho usado bastante esses saquinhos de zip para congelar as coisas, também para armazenar algumas coisas na geladeira aqui em casa. E tenho gostado muito mesmo. Eles são um pouquinho mais caros do que aqueles simples sacos de freezer, que eu também ainda uso e ainda compro. Mas tenho gostado bastante de usar e eu reutilizo eles o máximo possível, né? Enquanto eu conseguir lavar e usar de novo, né? Pra não jogar tanto dinheiro fora e nem tanto plástico fora, eu tento. Mas aí quando fura, ou às vezes fica amassado demais, alguma coisa assim, aí não tem jeito, né? Aí eu realmente tenho que jogar fora. E ali eu tava falando enquanto eu mostrava, mas acabei tendo que fazer o voice-over de qualquer jeito, né? Enfim, continuo tentando. Essa gaveta com os temperos e alguns potinhos menores, assim, de coisas, não tem funcionado muito bem. Eu comprei uns potinhos, né, aqueles com a tampinha preta ali pra colocar meus temperos, porque quando a gente se mudou pra cá, eu vi que meus temperos teriam que ficar nessa gaveta, porque era o lugar mais próximo do fogão e que ficava melhor para eu ter acesso aos temperos, né? Porque as coisas que a gente precisa para cozinhar precisa estar próximo da gente, pelo menos eu gosto assim, mas eu não gostei daqueles potinhos, né? Eles meio que abafam o tempero lá dentro, acaba mofando, ficando úmido demais, endurecendo o tempero, e é difícil de pegar, que eu gosto de pegar o tempero com a colherzinha ou pegar com a mão mesmo, né? Não de ficar jogando diretamente na comida. Mas aos poucos eu tô tentando colocar em outros potes até eu ver o que eu vou fazer, que tipo de pote que eu quero comprar, que tipo de pote que vai ficar melhor, se eu vou manter naquela gaveta ou não, porque realmente eu não tô gostando, né? Eu tava muito acostumada a ter os temperos na parte de cima,
de uma forma que ficava muito melhor para eu pegar do que dentro de uma gaveta, que acaba dificultando um pouquinho, mas a gente vai tentando levar e vai trocando a forma que eles estão ali, né? Esse era um dia bem, assim, eu não vou dizer atípico, né, mas um dia que eu não tinha tanta coisa para fazer, porque alguns dias são bem caóticos. Por exemplo, ali pro almoço só precisei fazer um arroz, porque no dia anterior acho que eu tinha feito um feijão com várias carnes de porco, assim, partes de porco, tipo uma feijoada, mas não é uma feijoada. Então a única coisa que eu precisava fazer era um arroz. E o que eu tenho feito aqui em casa, assim, eu deixo o almoço pronto o mais cedo possível, tipo, assim que eu consigo fazer o almoço, eu já deixo logo pronto, porque eu nunca sei quando eu vou precisar parar para poder cuidar da minha filha. Normalmente ela quer tirar um cochilo bem na hora que eu deveria estar fazendo o almoço. Então, para não correr o risco de chegar a hora do almoço e não ter almoço para ninguém, né? Eu tento ali, assim que eu posso, já deixar o almoço pronto, já deixar o almoço ali no jeito, porque eu fico livre depois para fazer o que quiser e também eu sei que a comida tá ali pronta pra gente, né? Essa travessa, essa bandeja ali com frutas e verduras, apodreceu uma laranja que a gente não comeu antes de estragar, né? Fico triste quando isso acontece. E tava ali fedendo e grudento, então fui dar uma lavadinha ali para poder colocar de novo, né? Esse tipo de coisa que a gente não faz todos os dias, sabe? Porque eu não lavo essa bandeja todos os dias, até porque ela fica lá no canto e tal. Não é algo assim rotineiro da gente fazer, né? Então, como era um dia mais tranquilo, um dia que eu não tava fazendo tantas coisas na cozinha, já tinha lavado fralda no dia anterior, eu acho que eu também já tinha limpado o banheiro no dia anterior. Então, assim, não tinha nada fora da rotina que, pra mim, coisas que a gente faz todo dia é cozinhar, lavar louça, né? Tirar um lixo, são coisas de todo dia. Não tinha coisas fora disso, assim, pra eu fazer, só o básico mesmo. Então, tava um dia bem mais calmo, bem menos acelerado, assim, né? Menos tumultuado de coisas pra fazer. Eu gosto quando tem um dia desse. Normalmente tem 1 ou 2 dias na semana que acaba sendo assim, que a gente vê, nossa, então a maioria das coisas que consomem mais o meu tempo já estão prontas. Então eu vou ter um dia mais tranquilo para poder ficar, né, fazendo as coisas no seu tempo, podendo dar mais atenção a pequenos detalhes e coisas que a gente não faz todos os dias. Faço questão de ir lá fora o máximo possível, principalmente agora que eu tenho filho, né? Porque é extremamente importante para o desenvolvimento da criança o contato com a natureza, né? Contato, assim, com os animais, com as plantas, ir lá fora, é extremamente importante para ela, mas também é importante para nós. Então eu fui ali de manhã, não é sempre que a gente vai de manhã, né? E não é sempre que dá para ir todos os dias também, porque chove bastante aqui onde a gente mora. Então já tinha vindo de 2 dias de chuva e deu um dia bem bonito, então aproveitei pra gente poder ir lá fora. E ainda era de manhã muito longa, porque a gente acorda bem cedo, né? Enfim, quando a gente voltou pra casa, tirei da máquina ali as roupas que eu tinha deixado lavar e fui misturar a massa de um pão. Sabe aquele pão que quando a gente fala fermentação natural é o pão que vem na cabeça da gente? Então, é o pão ali que eu tô fazendo, que nada mais é do que aquele pão que eu sempre fiz de fermentação lenta, só que usando o meu fermento natural agora. E outra coisa, normalmente essa receita precisa da Dutch Oven, ou aquela panela de ferro, né? E eu achei que não seria possível fazer esse pão, até demorei muito para tentar fazer ele, justamente por eu não ter essa panela, não querer comprar uma agora. Mas eu decidi tentar. A Lisa dá umas dicas para conseguir fazer esse pão sem ter aquela panela, que a gente precisa trazer a umidade para o forno na hora de assar, né? Que ele precisa da umidade tanto para criar a casca quanto para poder crescer. Então, eu usei dessas dicas e deu certo o pão. Eu já fiz ele algumas vezes. Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar pra vocês um outro que eu fiz também e falar um pouco mais do resultado disso daí. Porque, assim, eu tava cometendo um erro
que tem que trazer umidade sim para o pão dar certo, para tentar criar a umidade que teria dentro daquela panela, né? Só que a umidade não deve ficar o tempo inteiro no pão, é só por certa quantidade de tempo, né? Primeiro a gente deixa ali com, sei lá, ou gelo, ou a água, ou o vapor que a gente colocar ali para imitar a panela, mas a gente deve tirar, não é o tempo inteiro. E eu não sei onde eu tava com a cabeça, que eu completamente esqueci disso. E no pão que eu fiz antes desse, o pão ficou lindíssimo. E daí, quando eu cortei o pão no meio, o pão tava cru. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Porque ficou muito mais tempo do que deveria no forno e ainda tava cru. Mas foi porque eu deixei tempo demais com a água ou o gelo que eu tinha usado, né? Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu mostrar assando o pão. Ali, já que eu já tava usando o meu fermento, eu comentei em um vídeo que eu gosto de fazer pelo menos 2 receitas por vez, em dias que eu vou assar ou preparar alguma massa, porque aí já usa o fermento alimentado logo de uma vez, né? Ou já uso o descarte do fermento que foi alimentado. Ali, gente, eu tava me aventurando a tentar fazer massa folhada em casa. A massa é aquela coisa básica, assim, de massas que eu tô acostumada a fazer, né? Tipo, farinha, a manteiga não vai agora, né? Farinha, ovo, água, leite, essas coisas que a gente sempre põe nas massas e depois que a gente incorpora a manteiga ali no meio. Massa folhada não é uma coisa muito fácil de fazer, pelo menos eu não achei, mas eu queria muito, muito, muito tentar. Depois de ver muitas pessoas fazendo, eu achei que talvez daria certo, então decidi me aventurar ali a preparar a massa. E apesar de ser uma massa que dá muito trabalho para fazer e tem muitas etapas, a gente pode deixá-la na geladeira por bastante tempo. A gente não precisa finalizar ela no mesmo dia. Então, por mais que dá muito trabalho, você pode dar pausas entre as etapas de fazer essa massa, né? E eu queria muito testar porque eu amo massas amanteigadas, eu amo coisa folhada, né? Amo demais e tem que aproveitar quando o clima tá um pouco mais frio para mexer com massa amanteigada e massa folhada, porque no calor não dá certo, a menos que a gente tenha uma cozinha muito bem refrigerada, né? Que é o que vai acontecer aqui, depois de todo o trabalho que eu tô tendo para preparar a minha massa, na hora de finalizar ela, meu Deus do céu. Porque assim, comecei a fazer ela num dia que tava bem friozinho, bem agradável, ótimo para mexer com isso. Mas no dia que eu fui finalizar, o sol resolveu assim, que era o dia dele, entendeu? Então acabou aí dificultando que eu finalizasse a minha massa, mas eu gostei de ter tido a experiência de fazer a primeira vez, porque eu errei muito e quero fazer de novo, vou fazer de novo e tentar consertar os erros que eu tive. E também depois que a gente faz uma receita que a gente acha que é desafiadora ou muito difícil, depois que a gente faz a primeira vez, a gente meio que já tem conhecimento ali, né? Já pega uma experiência com aquela massa, já pega uma experiência com aquela receita, já sabe por onde ir na próxima vez, já sabe o rendimento daquilo, já sabe como a gente se sentiu, né? Se ficou confortável ou não na hora de fazer. Ali é o processo da gente deixar a manteiga no tamanho certinho, né? A receita dá as medidas certinhas ali para poder deixar a manteiga no tamanho certo para colocar dentro da massa, para a gente começar a fazer as dobras da nossa massa folhada com a manteiga, né? Eu coloquei a manteiga ali e deixei na geladeira, e esse foi o meu erro, já eu falo sobre isso. Aí deixei na geladeira ali. E o pão que estava descansando, eu troquei ele de bowl porque precisava passar um óleo, né? E eu precisava do outro bowl para fazer a outra massa. Mas ali eu estava dobrando o meu pão, tá? Não é um pão que sova. Então a gente puxa a massa e dobra. A maioria das receitas, eu diria assim, a receita original desse pão tem a quantidade certa de dobras e de quantas vezes você deve fazer essa quantidade de dobras no pão. Eu não segui nada disso, tá? Porque como eu disse, eu peguei a receita do pão que eu já fazia antes, que eu já estava acostumada a fazer, e transformei numa receita de fermentação natural, simplesmente substituindo o fermento. E ali eu estava puxando ele e dobrando até eu ver que estava bom e que podia parar. Acho que eu fiz isso só umas 2 vezes durante o tempo que o pão ficou descansando, tá? E aqui é um pouquinho de vida de mãe com vocês. Comprei o primeiro copo da minha filha com 10 meses, né? Ela ainda não tinha tido o próprio copinho, ela tomava numa xícara de inox que a gente tem aqui em casa.
mas achei que estava na hora da gente dar o primeiro copinho dela para ela começar a tomar as coisas sozinha, pegar sozinha e tomar sozinha. E eu achei esse copinho maravilhoso porque ele é todo de silicone, todo de silicone, ele é macio, né? E a tampinha, o bebê pode tomar com a tampinha, sem a tampinha. E eu quis ele todo de silicone porque a nossa filha tinha o hábito de bater a caneca no chão. Ela ficava batendo no chão, batendo nas coisas, fazia muito barulho, né? E também, se fosse de outro material, poderia quebrar, né? De plástico ia quebrar também. Então eu queria algo assim. E depois que a gente deu para ela esse aí de silicone, ela simplesmente não baixa ele no chão. Ele que pode, né, bater no chão, porque não vai quebrar e não vai fazer barulho. Ela não faz mais isso. Mas enfim, só queria compartilhar aqui com vocês, caso tenha alguma mãezinha em busca de um copo aí para o neném. Eu achei esse daqui muito bom, muito seguro e também, né, tem essa questão de não quebrar. Acontece que a garota não quer tomar com o bico, ela quer tomar aberto, porque ela era acostumada a tomar na xícara de inox, né? Enfim, a gente deu um pulinho no mercado para fazer essa compra gigantesca, que eu só precisava de alho e queijo e comprar umas frutinhas para minha filha, né? E eu tinha começado a fazer a massa folhada, que precisa de essência de baunilha, e eu não tinha nada, gente. Daí eu comprei logo uma garrafa enorme, porque eu uso muito e fico comprando várias garrafinhas daquela pequena e acaba não valendo a pena, né? E comprei também aquele negócio, aquela gilete de cortar o pão, porque as que eu tinha aqui em casa já tinha perdido. Ai, não tava mais cortando assim, entendeu? Tava ruim de usar. Então eu comprei uma nova para poder usar no nosso pão e fiquei muito feliz de pegar logo a essência de baunilha grande. Eu só preciso agora achar um potinho menor para eu deixar aos poucos a quantidade que eu preciso, né? Para não ficar toda a vida usando ali da garrafa grande, para não acabar perdendo o aroma, não acabar perdendo o sabor. Já era mais pro final do dia ali, né? Depois de ter brincado bastante, como era um dia mais tranquilo na questão de serviço de casa, de coisas de dona de casa, pude ficar mais tempo ali com minha filha sem estar com a cabeça em outra coisa, né? Que eu acho chato estar brincando com ela ou estar ali com ela e ficar pensando, nossa, tem que terminar isso, aquilo e tal, porque a gente, meu Deus, né? Como é a cabeça da gente, fica o tempo todo querendo achar que outras coisas são mais importantes do que passar um tempo ali com um bebê que é um tempo que nunca mais vai voltar, né? Por mais que eu tenha outros filhos, ela só vai ter essa idade uma vez, ela só vai ter esse momento comigo uma vez, então é muito valioso isso, a gente tenta, né, fazer o máximo que pode para não perder disso, né? Inclusive, ela já aprendeu a andar, e, meu Deus do céu, uma coisa incrível ver ela aprendendo a andar, mas ao mesmo tempo a gente sente um calorzinho no peito de ver que tá crescendo, né? E ali eu tava só cortando o melão e a melancia, que das frutas que a gente comprou eram as únicas que precisavam ser picadas para facilitar na hora de dar para minha filha comer. E aqui a gente já começa no processo de finalizar aquele pão que eu tinha começado antes. Vocês viram ali naquela forma que eu coloquei a água, né? É uma das formas de criar umidade para fazer o pão, é colocar a água ali naquela forma, ou se o seu forno não tem aquela forma, pode ser numa panela ou numa forma extra, assim, que a gente coloca com água quente, para dar vapor. Que esse vapor ajuda ali o pão a desenvolver do jeito certo, crescer do jeito certo e criar a casca que ele precisa criar, né? Mas não esqueça de tirar, por favor, deixa só metade do tempo com essa água. Ou a outra dica também é gelo, né? O primeiro que eu fiz, eu coloquei o gelo ali na forma e eu achei muito melhor com o gelo, porque assim, vai chegar um momento que o gelo já derreteu completamente e ele vai evaporar completamente e não vai ter mais água ali, né? Então, assim, ele vai cumprir o papel dele e pronto. Mas com a água, ainda mais que eu coloquei água demais, eu preciso lembrar de tirar, coisa que eu não fiz, né? Então, esse pão, ele tava demorando muito para assar e eu falava, cara, o que tá acontecendo? Porque, né, normalmente ali uns 35 minutos, 40 minutos e ele tá pronto e eu tinha que colocar mais 10 minutinhos e o fundo dele continuava mole, continuava branco e a água lá.
Só quando eu finalmente me toquei, tirei a água de lá, que aí o pão secou e ficou bonitinho, né? E finalmente eu pude tirar do forno. Não foi o melhor, eu achei um desastre essa receita. Esse aí foi o segundo que eu fiz, né? Tipo, sem ser esse anterior a esse que eu fiz. Esse dali, quando eu cortei, tava todo cru no meio. Eu tentei salvar colocando ele já fatiado no forno. Acabou virando um desastre, mas a gente comeu mesmo assim, né? Porque ficou parecendo uma torrada. Mas, enfim, esse foi o primeiro de todos que eu fiz, que eu usei o gelo na forma. Deu super certo, foi o melhor resultado que eu tive, foi nesse, que foi o primeiro, né? Ele cresceu muito bem, ele ficou muito bonito, ele assou completamente. Então, assim, das opções para tentar imitar a panela, tentar imitar o vapor, a com gelo foi o que mais deu certo pra mim aqui em casa, né? E esse aí foi o que mais deu certo, que eu não tive nenhum problema. Ele assou do jeito que tinha que assar mesmo. E como eu disse, eu finalizando em outro dia aquela massa folhada, né? Legal esse tipo de receita que a gente pode dar pausas, porque assim a gente não precisa passar um pedaço enorme do dia ou ficar o dia inteiro só para finalizar aquela receita, né? Eu misturei a massa ali no dia, depois que ela cresceu, bota na geladeira, acho que pode ficar até 3 dias na geladeira, não lembro muito bem, mas chegou a hora de colocar a manteiga no meio e vamos começar a falar do meu erro, né? Lembra que eu abri, fiz tudo certinho, medi do jeito que pede a receita para ficar do tamanho certo, nosso bloco de manteiga? Legal, mas eu não devia ter colocado na geladeira e deixado na geladeira todo o tempo que eu deixei. Eu poderia ter feito isso no dia e na hora que eu queria colocar a manteiga na massa e simplesmente deixar lá uns 10 minutinhos a manteiga na geladeira para ela ficar gelada, mas para ela não ficar dura do jeito que ela estava ali, do jeito que eu estava usando. Isso estava escrito na receita, eu li várias vezes e eu não sei o que aconteceu comigo, que eu simplesmente fiz do jeito que eu quis fazer, sabe? E é incrível esse tipo de coisa que acontece na receita, né? Que a gente insiste em dizer que fiz do jeito certo, mas eu segui a receita, mas eu li a receita e não tá dando certo. Não, gente, quando a gente segue a receita para qualquer coisa, a gente vai ter aquele resultado. Se a gente não teve aquele resultado, algo se perdeu no meio do caminho ou a gente fez alguma coisa de errado, como eu fiz. Mas, enfim, parecia que estava dando tudo muito certo, né? Colocando a manteiga ali certinha, bonitinha, fazendo a primeira dobra da massa, até que eu comecei a abrir. Na hora que eu comecei a abrir, eu percebi que a manteiga estava craquelando dentro da massa. Mas eu achei que fosse normal, né? Porque, quando se trata de massa manteigada, eu segui pelo princípio da massa manteigada, né? Tudo tem que estar gelado, a massa tem que estar gelada, a farinha tem que estar gelada, a manteiga tem que estar gelada. A gente quer tudo frio o máximo possível para a manteiga não derreter. Mas no caso da massa folhada, não é bom que a manteiga esteja dura demais, gelada demais, tem que estar só na mesma temperatura da massa mesmo. Porque quando a gente bota ali e faz a dobra para passar o rolo, a manteiga ela deve se fundir com a massa, né? Deve virar uma coisa só e não craquelar e virar vários pedacinhos de manteiga dentro da massa, que foi o que aconteceu comigo. Então, olha que legal. Eu errei para que você não precise errar quando você for fazer a sua massa folhada, beleza? Você vai lembrar que eu coloquei a manteiga gelada demais, dura demais, e que a manteiga craquelou tudo, e que isso foi uma coisa assim fatal para o resultado da minha receita. E você não vai fazer isso. Então eu errei para você não precisar errar, né? Mas enfim, eu ainda não sabia que isso tinha sido um erro, tá? Por isso que eu segui adiante ali com a minha receita. E assim, não interferiu em nada no sabor. Então, até que não foi tão ruim assim, porque a gente não desperdiçou nada, né? A gente comeu ali, mas olha, dá pra ver os pedacinhos de manteiga que ficaram ali, depois de ter feito as dobras, blá, blá, blá. E aí, no dia que eu tava modelando pra poder assar, né? São Danish, o nome dessa receita é Danish. A manteiga começou a derreter na massa, a massa começou a ficar mole demais por causa do calor, né? E a manteiga começando a derreter, eu tinha que colocar na geladeira e mexer, tentando resfriar a massa. Ali eu já comecei a perceber que alguma coisa tinha dado muito errado, mas eu achei que era só por causa da temperatura, ainda não tinha percebido que era porque
a manteiga estava craquelada no meio da massa, mas assim, a gente vai ganhando experiência na cozinha, isso é muito legal, a gente vai crescendo e aprendendo como dona de casa. Esse é o resultado. A aparência não ficou tão ruim, ficou muito parecido com a receita original. O gosto delicioso, porque aonde que uma coisa amanteigada vai ter gosto ruim, né? E a gente usou os ingredientes tudo certinho, na quantidade certinha. Quis folhar, olha, quase folhou, né? Ficou, quis folhar, era para ser uma massa folhada, mas por causa da manteiga craquelada, nossa massa deu errado. Porque assim que colocou no forno, começou a vazar toda a manteiga. Olha como ficou o meu papel manteiga. Tudo isso, toda essa gordura é manteiga. Vazou muito, derramou muita manteiga no meu forno, derramou manteiga em tudo que vocês possam imaginar. A massa começou a transbordar a manteiga que era para ter ficado na massa, né? Que é o que traz toda a particularidade da massa folhada, da massa manteigada, e vazou tudo. Cortei um para vocês verem que quis folhar, quase folhou, né? Tem ali um de folhado, mas não ficou perfeito. Mas enfim, experiência, né? Muito obrigada a você que assistiu. A gente se vê no próximo. Tchau!